Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, então, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos de volta mais uma vez para continuar o nosso estudo, o nosso curso. Hoje com o módulo 8 já. E antes disso a gente começar, eu quero fazer uma oração com todos vocês. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti a nossa vida neste momento, Pai, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos dirigir, nos orientar, nos dar sabedoria e graça para transmitir, Pai, aquilo que Tu quer que nós transmitimos. Nós sabemos, ó Pai, que o que nós vamos falar é algo muito sério, é algo muito importante que muitas pessoas não acreditam, Pai. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, mas nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, tanto aqui para me falar, como os Teus filhos, ó Pai, que vão escutar. Que nós sabemos, Pai, crendo ou não as pessoas, isso vai acontecer. E nós Te pedimos, abençoa, visita agora a casa de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que vão assistir esses vídeos, ó. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço a Tua bênção sobre eles. Acampa, Senhor, os Teus anjos das suas casas, seus lares, ó Pai, suas famílias, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, nas suas mentes, nos seus corações, Senhor, dando entendimento naquilo que eles precisam entender e também produzindo a fé, produzindo vida, Senhor, no espírito de cada um, na alma, Pai, que eles possam, Senhor, entender, que o Teu Espírito Santo capacite, Senhor, para eles compreender e também para crer, Pai, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra, e nós estamos ensinando a Tua palavra, Senhor, então que a fé seja produzida no coração deles, para que eles consigam crer e serem abençoados, Pai, livres de todas essas coisas, ó Pai, que Tu tem preparado para o futuro, Pai, da nossa alma, que Tu quer que nós temos um futuro, uma eternidade contigo, Senhor. Mas muitas pessoas não sabem que tem outro lugar também, Pai. E nós queremos, como Tu, Senhor Deus, queremos estar contigo nessa eternidade, Pai, nos céus. Nós Te pedimos agora, abençoe cada um dos Teus filhos, Pai, para a honra e glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos continuar, então. Eu prometi para vocês que a gente ia falar alguma coisa sobre o inferno, como que é, e quem vai para lá, no caso, porque ele não foi feito para o ser humano, né? A gente já explicou, isso aí foi feito para o diabo e seus demônios, os anjos caídos, né? Que hoje a gente chama de demônios, mas são os anjos que caíram com Lúcifer do céu por rebeldia contra Deus. Então, hoje nós vamos falar alguma coisa sobre isso. E nesse estudo agora, nessa aula, a gente pode ver que vai ser um completo, né, desde da criação do ser humano, como era no céu, quando houve essa queda, depois a redenção através de Jesus, o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus e aí também o inferno. Tudo isso é um plano só, é tudo aquilo que Deus separou, que está escrito na palavra. Você vai dizer, mas como que nem aconteceu ainda e já está tudo previsto? Você aprendeu desde a primeira lição que nós passamos, que Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus que criou o ser humano, Deus sabe o comportamento, Deus conhece, Ele não vê o nosso eu agora, ou então quando Adão e Eva que foi criado, Ele já vê o futuro, Ele sabe todas as coisas. Deus conhece toda a eternidade, Ele é soberano, Ele é supremo, então Ele conhece toda a eternidade, Ele conhece coisas que nós não imaginamos, que nós não vimos e que nós vamos conhecer ainda quando nós estivermos no céu. E aqui na terra, então, Ele conhece tudo, Ele sabe as reações do ser humano, o que ia acontecer, Ele sabe até quem vai aceitar, quem vai crer e quem não vai. Mas Ele quer que pregue para as pessoas poder ter uma escolha, né? E não ser pego despreparados para esse dia. Então hoje a gente vai ver alguns versículos onde fala sobre o inferno, né? Todo mundo sabe que é um lugar de tormento, que Satanás que vai para lá, que Deus criou esse lugar para ele e os demônios caídos em primeiro lugar, né? Então eles não têm mais saída, eles não têm mais perdão. Mas Deus, para livrar o ser humano, porque o ser humano deu ouvidos a Satanás e praticou as suas obras, então para livrar, já que o ser humano foi enganado, não foi proposital, então Deus preparou uma saída, uma redenção. Então, tudo a gente já estudou,
mas a gente tem que crer para ter, né, para desfrutar dessa redenção e da eternidade com Deus. Então aqui nós vamos ver em primeiro lugar como que é o inferno, né? A gente vai ver, a gente já leu, né, na outra aula, a gente vai só dar uma revisada aqui em Apocalipse 20, 14 e 15, para continuar onde praticamente a gente parou, né? Na aula anterior, Apocalipse 20, 14 e 15. Aqui diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui mostra que as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, a gente já aprendeu que quando nós aceitamos Jesus, nós somos recebidos por Deus como filhos, já salvos, redimidos, e então o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas os nomes que não estarão escritos lá, as pessoas que não aceitaram, essas vão ser lançadas no lago de fogo, de enxofre, junto com Satanás e os anjos caídos, né, os demônios. Então isso tudo vai acontecer lá no final, antes de as pessoas serem lançadas. Lá vai ter um lugar que as pessoas vão estar esperando a condenação. As pessoas que já morreram sem crer, né? Com certeza, que nem a gente já viu na outra aula, a própria criação, a própria natureza testifica que Deus existe. Ele colocou dentro de nós esse sentimento, como é que eu digo, o sentimento de nós, a consciência da presença de Deus, da vida de Deus. Todo ser humano tem isso. E o Evangelho foi pregado, né, está sendo pregado ainda, e sem interromper o que eu estava falando, para não interromper, continuar antes, para falar sobre isso, você vai perguntar, mas as pessoas então que não ouviram tudo que está sendo falado, que eles não aprenderam tudo que eu estou falando agora, que vocês estão aprendendo, o que vai acontecer com elas? Então a gente já explicou isso aí nos áudios. A pessoa, irmãos, que Deus não vai permitir, irmãos, que alguém vá para a eternidade sem conhecer isso aqui. Pelo menos a natureza, alguma coisa, Deus vai testificar no coração dele que ele existe. Porque isso já está no espírito do ser humano. Então a pessoa sabe que Deus existe. E o conhecimento sobre o Evangelho, no nosso tempo, as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo, todas elas foram julgadas. Então, vão ser julgadas pelas suas obras, e muitas morreram crendo nessa promessa que viria o Salvador, então elas também são salvas. E nos nossos dias, então, que é o principal, uma pessoa que é difícil, não existe uma pessoa que não ouviu nada sobre Jesus. Então essas pessoas que ouviram falar de Jesus, às vezes no leito de morte, ou então um pouco antes a pessoa adoeceu, então ela foi para o hospital, ela foi uma doença grave, ela não conseguiu ir para a igreja, não conseguiu assistir uma reunião, que nem a Bíblia fala, nos templos, nas casas, o Evangelho é pregado embaixo de uma árvore, nos montes. Jesus, onde tinha, ele visitava as casas, ele pregava, os discípulos também, e nos montes, na beira do mar, em todo lugar o Evangelho é pregado. Jesus não definiu que tem que ser dentro de uma casa, dentro de um templo, mas em todo lugar, à beira do caminho, onde a gente conhecer alguém que a gente quiser falar, Deus vai também se manifestar ali, a pessoa vai crer. Mas se a pessoa morreu um pouco antes, ela não conseguiu descer as águas do batismo, ela não conseguiu confirmar isso publicamente, mas ela creu ali, ela não teve uma oportunidade de fazer isso, entende? Aí Deus sabe, se a pessoa creu. Nós conhecemos pessoas que no leito de morte já estavam partindo desse mundo, né, para a eternidade, e ali elas ouviram o Evangelho, e muitas já tinham escutado e não deram ouvidos, ou então não entenderam. Mas normalmente quando Deus fala e leva o Evangelho para uma pessoa, Deus dá um entendimento, mas muitos endurecem o coração. Mas essas pessoas que morreram e se arrependeram, e dali, né, na hora eles não conseguiram descer as águas do batismo, não conseguiram testificar isso, não tiveram todo esse ensinamento que nós temos, essas pessoas também estão salvas, porque elas creram em Jesus. Elas não tiveram uma oportunidade de se batizar e de falar, que nem nós falamos hoje, que nem você pode falar. Então elas vão estar salvas. Se elas creram,
em Jesus Cristo como Senhor, elas entregaram a vida delas para Jesus e creram nele, e elas estão salvas, ainda que foi na última hora. Mas são muito poucos que acontece isso, mas acontece. Eu conheço pessoas que aconteceu isso. Mas aqui, essas pessoas, deixar bem claro, as pessoas que ouvem, que conhecem, escutaram, aprenderam e não dão valor, não querem saber, as pessoas rejeitam, né, de todo o coração, não creem nisso, e elas não tiveram oportunidade, muitas até creram, mas tiveram a oportunidade de cumprir com a justiça, que é o batismo, entenderam que nós estamos num período de santificação, de separação aqui nessa terra, que o Espírito Santo faz tudo isso que você aprendeu. Se essas pessoas ouviram isso, aprenderam isso, e elas rejeitaram, conscientemente rejeitaram e não querem, essas pessoas, mas não vai ter nada para justificar elas. Elas vão acertar com Deus. Tu sabia, por que tu não creu? Por que tu duvidou de Deus? Por que tu duvidou do Deus Todo-Poderoso Criador? Acreditou em tanta coisa que não tem base bíblica nenhuma, mas duvidou da palavra de Deus. Então essas pessoas, mas não vão poder ser justificadas. Mas aqueles, como eu falei, porque eu sei que tem pessoas que se preocupam, meu pai, minha mãe, como a minha mãe também, né, na última hora ali, nos últimos tempos, ela ouviu o Evangelho e ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor. Ela queria sair da cama, assim como ela, muitos. E se ela fosse ter tempo, ela teria ido, ele teria manifestado isso para as pessoas e com certeza teria aproveitado esse tempo e levado uma vida com Deus. Mas era a hora dela partir, assim como tantos outros. Então, isso são casos especiais, né? A gente já falou sobre isso, é bom citar para ninguém ficar preocupado, né? Então, a gente vai ver alguns versículos agora sobre como que é esse lugar, né? E quem vai para lá. Eu não vou falar muito, né? Para a gente não gastar muito tempo. Em Isaías 66, versículo 24. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morre, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isso quer dizer o que, irmãos? Então isso ali é uma parte que fala sobre como é o inferno. Ali diz que ele tem primeiro lago de fogo, né, de fogo e enxofre, e também ali o bicho nunca. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas sabem. Ali diz que o verme nunca morrerá, nem o fogo se apaga, nem o fogo se apagará. Então a palavra de Deus fala que neste lugar, que é além do fogo que não se apaga, a gente sabe, mas se a gente queima só perto do fogo, nem chega a botar no fogo algo quente, já dói bastante, já cria bolha e tudo mais. E lá neste lugar, mas o fogo não vai se apagar. E lá as pessoas também vão ser imortais, elas não vão morrer. Só que elas vão ter um corpo como esse que nós temos aqui. Entende? Quem vai com Jesus não vai ter um corpo glorificado, imortal e glorificado, um corpo que não morre, que vai estar no céu, na presença de Deus. Tudo de maravilhoso, que a gente já falou. Mas as pessoas que irem para este lugar aqui que nós estamos falando hoje, que é o inferno, lá o fogo é permanente, não se apaga e o bicho não morre. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão estar com esse corpo carnal que nós temos aqui, não vai ter o corpo que sente dor, que geme, que sente tudo que nós sentimos aqui, dor, e quando a gente se queima, qualquer coisa, se um bicho morde a gente, tudo a gente sentir lá, irmãos, isso vai ser permanente. Olha que lugar tenebroso. Vai ser permanente, o fogo vai arder, vai queimar o tempo todo, para toda a eternidade. As pessoas não vão morrer. É como se hoje, no corpo que nós estamos, tu entra numa fornalha de fogo e começa a queimar. Lá o fogo não vai se apagar, as pessoas vão queimar. E ainda por cima tem o bicho. Vai ter vermes que vão comer as pessoas vão estar com seus corpos todo deformado, todo mutilado, mas não vão morrer. Porque ali diz que o fogo não se apaga, o bicho não morre e as pessoas também não vão morrer. Já imaginaram um tormento que nem esse? Às vezes um bichinho morde, um mosquito, alguém que já coça, já dói, uma picada de cobra, qualquer coisa assim. Imagina lá que vai ter isso a eternidade inteira, vermes, bichos mordendo,
tirando pedaços das pessoas, e o fogo que não se apaga. A dor vai ser igual, mas a dor do fogo que hoje nós sentimos vai ser muito pior e não vai se apagar. E essa carne que vai sentir, quem vai para lá, irmãos, vai com esse corpo aqui, com essa carne aqui que nós já falamos, tá bom? Que é o nosso corpo normal. Não vai ser transformado, vai ser eterno, vai ser imortal, e a eternidade vai ser então um lago de fogo e enxofre. Então olha o valor que Jesus deu para nós, Jesus Cristo, mas ele fez todo esse sacrifício para livrar nós desse lugar. Porque tem gente que diz, mas para quê? Eu já vi pessoas dizer, mas para quê? Eu não pedi para ele morrer por mim, eu não pedi, né? Ele veio porque quis, e agora, né, tem que acreditar. Tem pessoas que você acha que não é. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que talvez vão ficar espantadas com isso, mas tem pessoas, irmãos, que não querem saber, eles não se importam com o inferno, eles não querem nem saber para onde eles vão depois. Tem gente que nem acredita que existe eternidade, mas acreditando ou não, existe, e esse lugar está lá, e Deus preparou para o diabo e seus demônios, seus anjos caídos, né, que nós já temos como demônios que são. Mas aquele que não crê vai para lá, porque a palavra de Deus diz que só existe 2 senhores, que é Jesus Cristo, que veio para nos salvar e nos levar para a eternidade com Deus, e Satanás é outro senhor. Então quando eu rejeito Jesus, automaticamente, sem querer, eu vou estar servindo a ele. E você vai dizer, não, mas eu não faço nada. Mas você lembra quando nós falamos ali que a nossa alma, quando Adão e Eva pecaram, a nossa alma ficou sujeita todos esses sentimentos de dor, de sofrimento, de angústia, de até mesmo dor física. Tudo isso veio com a queda, veio por causa da desobediência que Satanás colocou. Ele que trouxe todos esses sentimentos para a alma das pessoas, para o ser humano. Então a única maneira de escapar de tudo isso é ter Jesus no nosso coração, aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Então isso tudo é anulado na nossa vida. E nós perseverando, nós vamos entrar no reino de Deus, então, com Cristo, nós vamos ficar na eternidade com Ele. E quando a gente não aceita, quando a gente rejeita, não, eu não quero saber, eu estou contente assim, então não existe outro lugar, não existe o meio termo. Então a gente vai para lá, né? Então você vai dizer, mas é muito forte esse negócio aí, eu não estou gostando muito de ouvir, mas é porque nós amamos você, irmãos. Eu não estou aqui, Deus me deu essa missão para mim falar, para alertar. E tem um texto que, quem sabe, no próximo vídeo eu vou trazer só para confirmar isso aqui, que a palavra de Deus diz que quando Ele nos falar, para nós avisar as pessoas, os atalaias, para avisar das coisas que vão acontecer e a gente não fizer, nós vamos prestar conta diante de Deus. E eu não quero ser condenada também, que Deus que eu vou perder a minha salvação porque eu fui negligente, porque eu desobedeci a Deus de não falar. Porque se eu quero isso para mim, eu tenho que querer para os outros também. Deus me deu a missão, e não é só eu. Todos que creem, eu estou aqui falando, ensinando, mas você que crê, que não está ensinando, não está fazendo que nem eu, mas aonde você for, no teu trabalho, na tua casa, teus parentes, teus amigos, você pode transmitir essa palavra. Aí você pode dizer, mas eles não vão acreditar, eles acham tudo loucura. E isso é uma coisa com cada um. Jesus mandou pregar. Ele mandou ensinar. Agora, crer ou não, isso é com cada pessoa que vai ouvir, tá bom? E nós temos que alertar, porque depois, se nós não fizer isso, mas nós estamos sendo negligentes, nós estamos sendo egoístas, porque nós achamos, eu estou salvo, eu estou bem, os outros que se danem. Não é assim, eu não vou também, Deus vai me deixar fora também, porque lá não vai entrar egoísta, né, amante de si mesmo, que a palavra de Deus fala, que eu só penso em mim, só quero as coisas para mim, né, então... por aí afora, né? Isso fala, e aonde Jesus falou sobre isso, né? A gente leu Isaías, então, 66, 24. Jesus também falou sobre isso lá em Mateus 5, 22. A mesma coisa. Mas isso era lá no Velho Testamento. Não. Jesus também falou sobre isso. 5, 22. O que Jesus falou... Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal.
E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só. Então olha que coisa mínima que Jesus falou ali. Quando nós odiamos as pessoas, só de odiar alguém, de desejar o mal para aquela pessoa, isso tudo pesa contra nós. E se nós não se arrependermos de uma coisa simples que nessa que eu estou falando, nós vamos ser também julgados e vamos ser lançados lá. Porque Deus é justo. Mas Deus é tão bom. Tem pessoas que dizem, Deus é amor, ninguém vai para o inferno. Imagina que Deus é tão bom, Deus vai mandar. Irmãos, você imagina se nós aqui agora, nós estamos aqui, como seria no céu? Seria a mesma coisa que aqui, uma mistura. Então não tem benefício nenhum. Tudo que Jesus sofreu por nós, ele morreu na cruz para salvar nossa alma, e de repente todo mundo vai lá, o inferno vai ser, o céu vai ser como se fosse aqui, tudo misturado, cada um, né? Então não é assim. Jesus faz a separação. Então aqui, se nós não se arrepender, uma coisa mínima que nem essa, que na verdade não é mínima, né? Odiar o seu irmão, odiar uma pessoa, é a mesma coisa como eu desejar o mal para ela, como se eu estivesse matando ela. Para Jesus é. Então a gente tem que se arrepender. Então uma das coisas que eu não falei ainda, que hoje eu quero falar também, que eu não preciso nem ler na Bíblia porque todo mundo sabe isso, nós temos que perdoar as pessoas que nos ofenderam, o perdão, para que eu possa receber o perdão de Deus por todos os meus pecados, por mais graves que eles sejam, irmãos. Não adianta pedir perdão para Deus e querer ser perdoada se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar a pessoa que me ofendeu. Você vai dizer, não, mas o que a pessoa me fez é muito grave, olha o que ela fez para mim, eu não posso perdoar. Não, Jesus não pediu se nós queremos perdoar, se nós podemos. Ele capacita, simplesmente nós temos que decidir, não, essa pessoa é tão pecador, eu também sou pecador, eu também preciso do perdão de Deus, então eu perdoo. Você tem que saber que, como a gente já aprendeu, as pessoas são influenciadas pelo maligno. Muitas pessoas que cometem coisas, falam coisas e fazem coisas, elas estão induzidas pelo maligno, induzidas por demônios, por Satanás, e cometem coisas, e muitas vezes ofende, fala coisas que nós não queremos, nos tratam mal, ou então faz alguma coisa grave contra nós, e nós temos que perdoar. A pessoa tem que se arrepender e pedir perdão para Deus também, senão não importa. Se nós perdoar a pessoa e a pessoa não ela mesma não pedir perdão para Deus, ela vai ser condenada igual, mas nós temos que perdoar. Não importa se é difícil ou não, a gente tem que perdoar, porque senão, irmãs, nós vamos guardar esse rancor no nosso coração, essa mágoa, e lá no céu não vai ter isso, lá no céu não vai ter rancor, nem mágoa, nem sentimento. Todos esses sentimentos, mas que nem a gente já aprendeu quando a gente estava ensinando sobre a alma, sobre a divisão da alma e do espírito, ali você lembra que esses sentimentos todos malignos, de mágoa, de ressentimento, de ódio, tudo que não presta, isso veio, mas com a queda do homem. E quem foi que fez o homem cair, o ser humano cair, foi Satanás. Esses sentimentos todos vêm dele. Então nós temos que se livrar desses sentimentos para nós podermos entrar no céu. Porque já pensou se Deus coloca alguém lá que está com raiva de outro, que não perdoou, que fala mal, e Deus coloca lá, vai ser uma sementinha do maligno lá. E Deus não quer uma sementinha do maligno no céu. Deus expulsou Satanás do céu. Deus expulsou os anjos que quiseram seguir a ele. E Deus quer o céu puro lá. A palavra de Deus fala que lá não vai entrar nada que contamine. Então, se eu não perdoar alguém que me ofendeu, por pior que seja, eu não vou entrar lá, porque eu vou entrar lá dentro com uma raiz de ódio, de amargura. Deus não vai permitir, eu vou ficar para trás, tá bom? Então vale a pena perdoar, mas seja o que for, perdoa, entrega nas mãos de Deus. Você vai ver, tem pessoas que dizem, eu não perdoo, porque eu ainda quero me vingar. A palavra de Deus diz assim, a minha é a vingança. Quando você vai dizer, mas então Deus é injusto, olha o que fulano fez, que a fulana fez pra mim, agora eu tenho que perdoar e fica tudo bem. Não, você perdoa em obediência a Deus, aquele peso sai do teu coração, daquela mágoa, daquele sentimento, sai do teu coração, você está livre, você está abençoado por Deus, você está pronto, se você morreu, se Jesus voltar, você está pronto. Mas aquela pessoa, mas que te fez mal, não pense que fique impune. Ela também vai ter que pedir perdão para Deus e se arrepender dos seus pecados e consertar a sua vida, senão ela não vai também. E também, irmãos, uma coisa é certa, tudo que alguém faz para nós, mas tudo, desejo mal, qualquer coisa que alguém faz de mal para um filho de Deus, alguém que ama a Deus, que serve a Deus, essa pessoa não ficará impune. Deus vai cobrar dessa pessoa, mas é Ele que vai cobrar.
Não é nós. Ele quer que nós nos livremos desses sentimentos de amargura, de ódio, de ressentimento, porque isso faz mal para nós. E Deus não quer que faça mal para nós. Deus quer ver nós limpos, com o nosso coração puro. E se nós guardar esses sentimentos, isso vai impedir nós de entrar no reino de Deus. Mas ele vai, muitas pessoas, mas que fazem mal, eles acham assim, Deus não está vendo. Se alguém fizer mal para mim, eu não vou me vingar. Eu vou perdoar. Mas Deus não vai esquecer, mas Deus vai cobrar daquela pessoa mal que ela me fez. Você vai ver. Você sabe que isso acontece, isso não passa em branco de Deus, não. Mas Ele não quer que nós se vingamos. Ele não quer que nós guardamos raiva, o rancor dessa pessoa. Mas Ele vai tratar com aquela pessoa lá. Agora, se eu seguro o ódio no meu coração, a raiva, e não o perdoo, essa pessoa vai ficar do mesmo jeito e eu ainda vou ficar mal também. Porque eu tenho um sentimento que Deus condena dentro de mim, um sentimento que vem do maligno. Ódio, rancor, mas essas coisas vêm do maligno. Sentimento de vingança. Quando a gente odeia uma pessoa, a mesma coisa para Deus. Jesus falou que é como se eu estou desejando a morte dela, como se eu estou matando ela. É um sentimento assim maligno mesmo, né? Então é importante a gente falar sobre isso, né? Não falei muito, a gente ainda vai falar sobre isso na parte da intercessão. Então é isso aí que a gente tem que ver. Então, que nem a gente já falou, agora eu vou só ler algumas anotaçõezinhas que eu fiz. Deus não fez o inferno para o homem, mas sim mas fez o céu para nós, né? E o Espírito Santo nos santifica a cada dia, separando nós de tudo que nos contamina e que pode nos impedir de entrar no reino de Deus e na eternidade. Isso quer dizer que quando nós, que nem eu falei, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele começa uma obra, o Espírito Santo começa uma obra na nossa vida. Uma obra de separação. Santificação não é nada mais do que uma separação. Santificar é separar. Deus nos separa. Muitas vezes a gente pensa assim, tem pessoas que pensam, mas nós não precisamos ser santos, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, tanto é que nós temos que pedir perdão para Deus, Deus nos perdoa. Se eu fizer qualquer coisa que eu sei que eu pequei contra Deus, que eu entristeci o Espírito Santo, eu tenho que pedir perdão. Se eu falei de alguém, se eu fiz algum mal para alguém, eu tenho que pedir perdão. Cada vez que eu fizer isso, eu vou ter que pedir perdão. Cada vez que eu pecar, que a palavra de Deus que eu conheço me mostra, me dá entendimento que eu pequei, a minha consciência me acusar, eu tenho que pedir perdão para Deus. Mas isso daí eu estou livre daquilo ali, aquela mancha, aquele pecado que eu cometi, eu sou lavada. Então isso Deus vai fazendo todos os dias, Ele vai aperfeiçoando e vai santificando as nossas vidas. Tem gente que pensa que santo é aquele da argola na cabeça, é aquela pessoa que está com a mãozinha junta, de mãos de roupa branca e que faz milagres, e não é nada disso. Mas santificação é separação, santificar é separar. No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, e Ele, nosso Senhor, Ele nos separa daqueles que ainda estão em condenação. Podem vir também como nós a ser aceitos por Deus, mas enquanto eles não passarem por esse processo, eles continuam longe de Deus, e nós somos separados por Deus. E desse momento em diante, Deus começa uma obra de transformação, que nem nós já falamos, que a nossa velha criatura, que era de blasfema, que era de ódio, de rancor, uma pessoa amarga, de tudo que é problema, Deus, aquilo vai ter que ficar longe de nós. Nós vamos começar, o Espírito de Deus vai nos moldar, que nós vamos vencendo tudo, sempre. A pessoa que é estourada, que é nervosa, que fala, que briga com facilidade, que guarda ódio, ressentimento no seu coração, esse processo Deus começa a fazer tirando isso de nós. Deus vai moldando, Ele troca pelo amor, pela graça de Jesus Cristo, pelo Espírito manso e humilde de Jesus, tudo que Jesus é, tudo que Jesus representa, Ele começa a introduzir dentro do nosso espírito o fruto do Espírito Santo, que a gente já viu, né? O fruto do Espírito Santo de Jesus Cristo. Esses frutos vêm substituir aqueles frutos do maligno, que quando nós não conhecíamos Jesus, nós tínhamos frutos malignos, por influência do mal, de Satanás, que fez o ser humano cair. Então nós tivemos essas influências malignas. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós passamos para o lado, que nós aceitamos essa salvação, o Espírito Santo de Deus troca esse sentimento.
esses sentimentos todos vão saindo de nós, não é do dia para a noite, eles vão sendo tirados e o Espírito Santo vai substituindo, transformando a nossa vida. E isso se chama santificação, se chama separação. E durante toda a nossa vida, Deus está fazendo isso até que nós partimos deste mundo. Então, o perdão, que nem a gente já falou, nós precisamos, se você é uma pessoa que tem dificuldade para perdoar, eu também fui uma pessoa assim que eu tinha muita dificuldade de perdoar. Ninguém diz hoje, né? Porque eu sou uma pessoa assim que perdoa com a maior facilidade, mas olha quanto tempo, né, que Deus trabalhou na minha vida. E eu gostava de cuidar como eu lidava com as pessoas, eu cuidava para não magoar ninguém, mas se alguém me machucava, eu tinha dificuldade para aceitar e para perdoar. Eu não era de brigar, aquela coisa toda, mas eu guardava aquilo para mim, Deus tirou isso de mim. Então, eu creio que deu para entender, né, que é uma transformação. Deus começa a substituir, Ele vai tirando o que não presta e colocando os frutos do Espírito na nossa vida. Mas nós temos que estar disponível, nós temos que buscar isso em Deus, pedir isso para Deus. Senhor, me dá um coração humilde, manso. Senhor, transforma meu coração naquilo que Tu quer para mim. E Deus vai tirando, mas eu não posso me agarrar numa ofensa, algo que alguém fez para mim e não perdoar. Eu travo, simplesmente eu bato uma trava na obra do Espírito Santo na minha vida. E se eu morrer nesse estado, eu não vou ser salvo. Eu mesmo travei o processo de Deus na minha vida por falta de perdão para alguém. Entende? Isso é muito delicado. E tem pessoas que morrem, por exemplo, se elas aceitam Jesus na hora ali, que elas morrem também, elas têm que perdoar. Tem que perdoar as pessoas, no mínimo que tem que ser, elas têm que pedir perdão dos seus pecados, nem que seja ali em espírito, a pessoa nem fala mais, mas quando ela entende a palavra, ela entende, ela chega à conclusão que ela está morrendo, que ela vai sair deste mundo, com certeza, aquela que é de Deus, aquela que já ouviu falar de Deus, a gente sabe disso. Por qualquer erro, qualquer pecado que ela cometeu, ela pede perdão lá no seu espírito, que às vezes a gente nem sabe, ela pede perdão e perdoa também quem ofendeu ela. Isso tem que ter, irmãos. Não adianta nós conhecer a Bíblia, não adianta nós fazer esses estudos, não adianta a gente ficar anos na caminhada com Jesus e nós guardar raiva, mágoa, ressentimento de alguém, não perdoar alguém. Isso vai travar a nossa salvação. E é muito sério isso. É muito melhor nós perdoar, tira aquele peso do nosso coração e ainda nós estamos liberados, né, para a qualquer momento que o Senhor nos chamar, que chegar o nosso momento de partir desse mundo, nós estamos com o nosso coração leve. Tá bom? Então, grave bem isso. Santificação é um processo que Deus está fazendo na nossa vida. Até nós entrar no céu, nós temos que ter. E quem mora e assim, mal conheceu Jesus, que eu já falei, é bom falar, a pessoa, Deus vai continuar, ela já não vai mais estar nesse corpo carnal. Então, ela já está salva, ela aceitou Jesus, ela entrou no reino de Deus e vai continuar um processo depois, no reino de Deus, isso vai continuar, tá bom? Porque ela já aceitou, a alma dela então está salva. Outra coisa importante que eu anotei aqui, nós não podemos admitir que qualquer coisa ou pessoa nos separe do amor de Deus e de andar com Ele, e nos fazer tropeçar. Então, o que a gente tem que cuidar, irmãos? Porque você pode ter certeza, no momento que a gente se aproxima de Deus, que a gente entende a palavra aqui que nós temos, e a gente quer seguir, a gente quer aceitar, e muitas vezes as pessoas dizem, mas tu agora, tu vai virar fanático, tu vai virar esses crentes loucos, mas agora tu vai trocar de religião, um monte de coisa, mas que um tempo atrás era pior ainda do que isso. E tem pessoas que em vez de deixar, isso é uma coisa muito pessoal, a salvação é pessoal, não depende de ninguém, eu tenho que decidir o que eu quero para minha alma. O meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe, meus amigos, todos eles têm que decidir o que eles querem para a alma deles. Porque ninguém vai ir de mão dada com outra pessoa, irmãos, pro céu. Lá nós vamos estar todos juntos, quem vai para lá. Mas para ir lá, a decisão que nós temos que tomar é uma decisão pessoal. Minha mãe não pode tomar a decisão por mim, meu pai, marido, irmão, ninguém pode tomar. É a minha alma, eu que sou responsável por ela. Então é uma decisão que eu tenho que tomar. E muitas vezes tem pessoas, mas que não querem, que não creem e começa a criar tropeço, começa a falar mal e começa a botar tropeço para aquela pessoa que tá crendo e falando mal daqui e dali. Mas isso aí, eu não sei se é... Irmãos, isso é um perigo, porque a palavra de Deus fala que ai daquele que ser tropeço para alguém para entrar no reino de Deus. Deus não vai permitir, nós temos que cuidar. Quando alguém se aproxima de nós, mas começa a botar pensamentos
de dúvida, de negativo em nós e rebaixar as coisas de Deus. Não precisa orar tanto, não precisa ler, não precisa conhecer. Deus é amor, você pode ir de qualquer jeito, você quer. Não, nós temos que aprender, nós temos que procurar levar uma vida que agrada a Deus. E muitas pessoas dizem que não precisa. Então essas pessoas, sem querer e sem saber, são tropeço para nós. Nós temos que cuidar. Nós não podemos confiar naquilo que as pessoas falam. Se eu chegar aqui para vocês e começar a falar um monte de coisa que não está escrito aqui, que não foi Deus que falou, que não foi Jesus, e vocês não podem acreditar. Seja eu, seja quem for que falar alguma coisa contra essa palavra, diminuir essa palavra ou acrescentar o que está escrito, nós não podemos ouvir. Por isso que nós temos que conhecer. Senão todo mundo, qualquer pessoa que chega falando coisa que diz que é de Deus, que é do céu, e não é. Ou então começa a botar um monte de dúvida no nosso coração e essa pessoa nem conhece a palavra. Então você que conhece agora essa palavra até aqui, você sabe do começo ao fim o plano de salvação. Eu também, então ninguém vai nos enganar. Nós não podemos, e muitas vezes a gente, mas eu tenho vergonha. Nós não podemos permitirmos que alguém seja tropeço, que queira nos impedir de entrar no reino de Deus através de Jesus. Nós somos responsáveis pela nossa fé. Se eu creio nessa palavra, eu aceito, eu tenho que batalhar por ela. Eu vou encontrar obstáculo. Não vai faltar pessoas para tentar me desanimar, me tirar a minha fé, para me botar para baixo, né? A gente diz, não vai faltar, o diabo vai usar muitas pessoas, mas para tirar a nossa fé, para nos desviar do caminho que Jesus ensinou. Mas nós temos que ser firmes. Eu digo isso por experiência própria. Vai fazer agora em novembro 43 anos que eu sirvo a Deus. Não faltou coisas que aconteceram, que tentaram me afastar desse caminho, mas eu nunca dei ouvidos. Mas não é porque eu sou forte, porque eu sou... Não, eu me apeguei em Deus. Eu busquei a Deus, eu busquei força em Deus. Eu já conhecia a palavra. Eu já estava lendo, procurando conhecer a palavra. Quando nós conhecemos essa palavra que Jesus deixou, irmãos, ninguém vai nos enganar. E nós não vamos ouvir o que os outros vão falar. Porque ninguém pode levar outra pessoa para o céu. Ninguém pode fazer nada. Só Jesus que pode nos livrar disso. Então, irmãos, não deixa ninguém se tropeçar. Se você crê, o Espírito de Deus colocou fé no teu coração, colocou essa certeza, e você é uma pessoa iluminada por Deus, não deixa ninguém tirar isso de você, tá bom? Mas vamos ler um versículo apenas, irmãos, que fala sobre isso, para você saber o que Deus pensa sobre isso. Lucas 17, 1 e 2. Olha só, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, se alguém nos fizer tropeçar de propósito, né, perseguir alguém, tentar tirar da presença de Deus, a palavra de Deus diz que essa pessoa ali, que melhor nem ter nascido, irmãos, se você pudesse saber, entender isso, o zelo, a preocupação, o cuidado que Deus tem com aqueles que são dele, aqueles que disseram, Senhor, eu entrego minha vida para ti. Nós temos que cuidar o que nós falamos, o que nós fizemos para essas pessoas, porque tudo que nós fizer de bom nós vamos ter recompensa, mas o que nós fizer de mal também Deus vai cobrar, e nós estamos sujeitos a perder o reino de Deus por causa dessas coisas. Conferindo se não deixa nada fora. Agora nós vamos ainda dois versículos apenas para nós encerrar esse módulo aqui. Quem vai estar no inferno? Alguma coisa a gente já viu, só uma hora passadinha. Lá em Apocalipse 20, 10, bem rapidinho, a gente até já, acho que não, no outro módulo a gente viu. O diabo e o sedutor... O sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, lá no final, irmãos, né, quando nós falamos ali que Jesus vai reinar por 1000 anos, vai ser pregado o evangelho ainda, lá no final, no fim de tudo isso,
né? Primeiro Satanás ainda vai ser preso por 1000 anos, mas no fim vai ficar eternamente nesse lago de fogo de enxofre, para sempre, tanto ele como o falso profeta e a besta, todos eles. Isso tudo está em Apocalipse, num curso vocês podem aprender com maior detalhe. Mas ali na segunda carta do apóstolo Pedro, também fala sobre isso. No capítulo 2, versículo 4, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou... que a luz não está... Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E se não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzido a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto por exemplo, e quantos venham a viver impiamente. Então ali o apóstolo Pedro fala, se Deus não poupou os anjos que estavam no céu, irmãos, né, que se rebelaram contra Deus e foram expulsos de lá, e também não poupou a geração, no tempo de Noé, Deus só Noé e a sua família que se salvou, e Sodoma e Gomorra só Ló e as suas 2 filhas que se salvaram. Então, será que Deus mudou? A palavra de Deus diz o Senhor, eu sou o Senhor que não mudo. Será que agora, irmãos, nós estamos vivendo, você viu nos 2 últimos vídeos, as 2 últimas aulas, que o mundo está mais ou menos que nem estava em Sodoma e Gomorra e como nos dias de Noé. Então isso está muito perto, nós não sabemos quanto tempo vai levar, mas os sinais estão se cumprindo. Então Deus não poupou eles, irmãos. Para Noé, no tempo de Noé, no dilúvio, Deus usou Noé para pregar durante 100 anos, falar que Deus ia destruir a terra. Olha que quanto tempo. E o povo naquele tempo não deu ouvido, eles não acreditaram, até que começou a chover, e é verdade, né, o dilúvio aconteceu, todo mundo sabe, quem não crê tá provocando a Deus, né, e tá correndo risco, né, de realmente ir parar nesse lugar mesmo. Então, e também Sodoma e Gomorra, mas eles estavam praticando essas obras que hoje nós vimos aí, que você viu no último vídeo, quem não assistiu pode assistir, está acontecendo no nosso tempo agora. Então Deus não poupou, mas Deus destruiu a cidade, porque Deus abomina essas coisas. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça, e Ele é um Deus santo também. E nós temos, por isso que nós nos convertemos e Deus, o Espírito Santo começa uma obra na nossa vida, porque Deus vai tirando tudo isso, porque nós não podemos entrar lá assim. E quem não aceita, que não quer ser transformado e regenerado, então não tem outro caminho. Não é que Deus quer mandar a pessoa para o inferno, Deus quer levar para o céu. Jesus veio e fez tudo para nós, mas se a pessoa não quer, não tem outro lugar para ela ir. Então é importante isso, e Deus não poupou eles, irmãos, e muito menos Deus vai poupar agora também, né? Então hoje a gente termina então mais um módulo, né? O módulo 8 e um estudozinho breve sobre o inferno. Mas isso é real, vai acontecer, né? Você sabe disso. Se alguém quiser saber mais sobre isso, você pode, a gente vai recomendar ainda no final desse curso um curso de escatologia para quem quiser, tá bom? Quem quiser, que tiver interesse, mas que quer aprender, pode já ir mandando no WhatsApp para mim, ó, tem interesse, quero aprender o curso de escatologia. Você que já conhece mais a palavra de Deus, né, que já está na igreja, mas se você quiser, eu posso, né, indicar um. E mesmo se eu não indicar, você pode entrar na internet, procurar lá a escatologia, curso de escatologia, vai aparecer ali para você, você pode procurar. Antes de nós encerrar ainda, mas tem um versículo que eu preciso falar para vocês.
Você vai dizer, não, mas isso aí, ninguém fala sobre essas coisas. Mas isso aí que está sendo falado em inferno, que existe inferno, essas coisas todas aí, isso ninguém quase fala sobre isso. Será que é verdade mesmo? E por que o apóstolo Paulo falou sobre isso ali em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8, que o evangelho de Jesus, mas eu não tenho compromisso e não tenho nada a ver com outros tipos de palavra de evangelho. Jesus disse para os discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Nós já estávamos condenados, né? Todos já estão condenados. Jesus veio para tirar nós dessa condenação. E foi esse evangelho. Ele mandou pregar a salvação, a cruz, o sacrifício de Jesus. Ele mandou pregar arrependimento. Ele mandou pregar que vai ter inferno, que vai ter... Tudo isso aí que nós estamos falando para vocês é o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Que Jesus mandou pregar para vocês saberem de onde você veio, quem você é, como que você se torna filho de Deus, como que você prepara a tua alma para a eternidade. Tudo isso aí é o evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo também pregava isso aqui, os discípulos, todos pregavam isso aqui. E agora nós vamos ler aonde, então, que ele fala sobre essas coisas. Gálatas 1, 6 a 8. E admira-me que estejais... Não, no 7 em diante para você entender. O qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que nós vos temos pregado, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho, que não vai além daquele que recebestes, seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. Nós não devemos aceitar. Onde mais? Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o que ele quis dizer aqui? Que ele estava pregando esse evangelho que Jesus mandou. Os discípulos todos pregaram o evangelho em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, mas o apóstolo Paulo foi o apóstolo que Deus levantou especialmente para pregar para outras nações. Isso se chama o apóstolo dos gentios, que gentios quer dizer as outras nações. Então ele foi levantado por Deus para pregar. Então ele diz aqui que qualquer outro evangelho que não fale da cruz de Cristo, que não fala sobre essas coisas todas que nós falamos, sobre a salvação, vida eterna, ressurreição dos mortos, arrebatamento, tudo isso aí, irmãos, arrependimento dos pecados, o nascer de novo. Esse é o evangelho de Jesus. Se qualquer outro lugar alguém pregar um evangelho diferente desse, não é para nós acreditar, não é para nós ir atrás. Então, esse é o evangelho, mas que de Jesus Cristo. Até aqui você tem uma base, né, o suficiente para você crer no evangelho que Jesus mandou pregar, tá bom? Então a gente vai fazer uma pequena oração e estamos então terminando essa parte. No próximo vídeo a gente vai entrar na parte então da intercessão, começando sobre exemplos de intercessores que tem na Bíblia. Você vai gostar muito, essa parte é essencial, porque ali você vai começar a aprender a interceder, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses vídeos até agora, por essa parte importante, onde nós conseguimos falar de todo o plano de salvação, desde o pecado de Adão e Eva, desde o céu para a rebelião, Pai, de Lúcifer, até agora, onde tudo isso vai dar, tudo que aconteceu, tudo que está por vir ainda. Eu te agradeço, Senhor, que os teus filhos guardem isso nos seus corações, porque isso é uma base, Pai, para eles crerem em Ti e alicerçar a sua fé. Nós te pedimos, independente da igreja que eles estão, se é que estão em alguma igreja, independente, Pai, das suas religiões, esse é o evangelho que Tu mandou pregar, que eles gravem nos seus corações, ó Pai, em nome de Jesus.
sabendo, Pai amado, que tudo isso, Senhor, vem de Ti e está na Tua palavra, e não somente está na Tua palavra, como está acontecendo, está se cumprindo. Eu te peço, abençoe cada um, ilumina, Pai, o coração, a mente de cada um, para que eles possam entender e que eles possam crer nessa palavra, Senhor, e estar preparado, porque Tu nos manda pregar e ensinar para que nós podamos nos preparar, para que eles possam se preparar, Senhor, para ninguém ser pego de surpresa, desprevenidos, para entrar, Pai amado, nesse lugar tão terrível de tormento. Nós te pedimos, em nome de Jesus, visita cada um, Pai. Coloca fé nos seus corações. Eu te peço, em nome de Jesus, se porventura tiver alguém doente agora, Pai, fisicamente, que a Tua mão poderosa toque nos seus corpos agora, em nome de Jesus, que eles recebam a cura, eles recebam um milagre, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que Tu foi ferido pelas nossas transgressões e pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados. E eu te peço que a bênção também seja sobre eles, Pai, espírito, alma e corpo para a Tua glória. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Está encerrado então esse módulo, essa aula em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.